Fique agora com Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, queridos amigos, a todos que nos acompanham pela Rádio Fraternal, pela TV Fraternal, pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos então iniciando o nosso Espiritismo em Ação desta semana. Programa que tem por objetivo trazer pessoas ligadas à doutrina, para nos contar um pouco da sua vivência dentro dela, para poder discutir os assuntos da atualidade, do nosso dia a dia, sempre focado em mostrar como a doutrina e como os ensinamentos de nosso querido Mestre Jesus, ele se reflete na nossa jornada. E hoje tendo o prazer de receber nosso querido amigo, companheiro, Cosme Borges, ele que é servidor do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, pessoa já de uma vasta experiência, não, Cosme? E hoje ele nos presenteia de estar aqui conosco para poder fazer esse bate-papo. Vamos lá com vamos começar, talvez, falando um pouco do Cosme. Te conhece. Uma boa noite a todos, meus queridos amigos da Rádio Fraternal. Em nome do Centro Espírita Obreiros do Senhor, da instituição assistencial Meimei, que nós trazemos as boas-vindas e agradecemos estar presente com vocês. Nós que te agradecemos. É muito interessante porque o nome do título é O Espírita Engajado. E posso afirmar para vocês que eu nasci engajado. Eu tive o prazer de nascer na doutrina espírita, meus pais já eram espíritas, então o meu engajamento foi meio compulsório. Então a gente está compulsoriamente trabalhando a causa espírita, com muito prazer, com muita dedicação e muito esforço próprio para que a gente possa atingir os objetivos. E lá você dentro do Obreiros, eu sei que você faz algum tempo, né? Você está ali já, não? Se não, desde o começo, praticamente. Se nós fizermos um retrospecto pequeno dessa vivência da doutrina espírita, nós podemos, então, iniciarmos lá na evangelização infantil, com a minha idade de 6 anos, 7 anos, onde, naquele momento, eu precisava ir, porque senão não jogava bola. Eu ia na assistência espiritual, na mocidade, depois, e comecei, então, essa minha vivência na casa espírita em Tupã, uma casa espírita que tem mais de 100 anos hoje. Logo vim para São Bernardo, e a trabalho já, a procurar um emprego, e comecei ali em São Bernardo a procurar uma casa que eu pudesse já começar a frequentar. E estava na faculdade e conheci a minha esposa, a Cidinha Borges, que vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com ela na faculdade. Muito interessante, porque eu passei na aula e vi ela lendo um livro, que era o Nosso Lar. E eu perguntei para ela, mas você é espírita? Ela falou, não, estou lendo o espírito, e me contou uma história de uma vivência que ela teve com o avô já desencarnado. E nós começamos então a conversar sobre a doutrina e resolvemos namorar. E o primeiro lugar que eu levei ela, normalmente a gente se leva num restaurante, a gente leva em alguma coisa desse tipo. Eu falei, você vai assistir uma palestra comigo, e nós vamos assistir a palestra do Divaldo. Foi o nosso primeiro passeio de namoro. E falo da Cidinha porque em São Bernardo, após aquele hiato que há na adolescência, onde nós voltamos atividades ativas mesmo para o estudo e para o emprego, eu tive um hiato desse contato direto com a doutrina espírita. Frequentava uma casa perto, onde eu morava em São Bernardo, mas não havia uma atividade constante. E aí, assim, a Cidinha, juntamente, nós, praticamente de um ano, nós namoramos e casamos, e aí nós começamos a trabalhar com crianças carentes, já isso quase 45 anos. Isso dentro do centro? Dentro do Centro Espírita, não no Obreiros, era uma casa perto da cidade, do bairro onde nós morávamos,
que era, inclusive, comandado por o senhor Rolando Ramaciotti, pai do Caio Ramaciotti, que faz as mensagens do GEM, que faz todas as mensagens, basicamente, do Chico Xavier, inclusive. Trabalhamos lá um bom tempo, atendendo crianças carentes, fazendo a parte também da evangelização, e meu irmão acabou trabalhando perto dos céus, que é o Centro Espírita do Senhor, que fica no Rio de Ramos, e nós então resolvemos toda a família ir para os céus. Aí toda a família, eu, a Cidinha, meu irmão, a esposa dele, meu pai e minha mãe, retornamos e começamos as nossas atividades nos céus. Se me permite, eu vou contar só uma experiência que é muito interessante da minha vida da Cidinha, e aí eu fico à disposição das perguntas que vocês quiserem e que eu possa responder. No dia do nosso casamento, isso é muito marcante para mim e para a Cidinha. Nós casamos no sábado, a Cidinha é filha única, o pai dela queria dar uma festa daquela italiana, né? E nós temos atividade sábado para as crianças carentes. E o casamento era 6h30 da tarde, 7h. A atividade ia até 5 horas, mais ou menos. Então, nós chegamos para a atividade, a dirigente falou assim, mas meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos vendo para com as crianças. Não, mas todo mundo foi se arrumar para o casamento de vocês. Só ficou a dirigente, que era ela. Nós não. Bom, e foi muito marcante isso para nós, porque o nosso casamento espiritual foi feito lá no meu amado, onde reuniu-se todas as crianças e fizeram uma prece para mim e para a Cidinha para o nosso casamento. Então, isso são coisas marcantes que a doutrina foi me mostrando e nós fomos aprendendo a dividir essas emoções, que é o fundamento da minha maneira de entender o Espiritismo. Depois nós fomos para o casamento, fomos tomar banho na casa da Cidinha, o Vejudo correndo, a mãe da Cidinha estava muito brava, a Cidinha tomou um banho, passou uma água no cabelo e fomos para o nosso casamento. Tinham 700 pessoas no casamento. Nossa. Então foi maravilhoso. E assim foi a nossa vida. Né? Daí para cá, indo para os céus, que é o Centro Espírita do Senhor, nós tivemos praticamente muitas atividades. Dentre elas, continuando com as crianças carentes, na nossa instituição, e na Casa Espírita, cuidando também da evangelização infantil. Dentre outras atividades que eu tive na casa, e nesse decorrer de quase 40 anos no Centro Espírita do Senhor, a gente trabalhou com um departamento que é de dependência química, mas isso há quase 30 anos atrás, onde não se falava muito de dependência química, que é o nosso DESADEF, Sim. Departamento de Socorro e Amparo aos Familiares, e trabalhamos no curso do DEC, que é o Departamento de Ensino, e no DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude. Esse sim, nós estamos aí há bastante tempo trabalhando. Então, você pelo que você colocou, né, você trabalha bastante, praticamente a sua iniciação foi com crianças. Por que você acha que você deu esse start em você de querer trabalhar com as crianças, ou porque surgiu aquela oportunidade e você abraçou e dali seguiu? Porque, pelo que eu entendo... Essa é uma pergunta interessante, porque eu sempre tive a ideia que o tarefeiro, que nós chamamos, ele é bom em qualquer lugar que ele se propõe a fazer a tarefa de tarefeiro. Eu brinco que nessa encarnação, eu não nasci para fazer a parte, eu vou brincar, espiritual. Eu sou mais do... Né? Quando eu comecei a fazer as sindicâncias na nossa casa, eu estava assim, bastante ansioso, e nós fomos fazer sindicância em lugares muito difíceis de ir. E eu comecei a perceber que a minha atividade era muito mais pé no chão do que, entre aspas, a espiritual. Entre aspas, lógico, porque todas as atividades são espirituais. Então, eu comecei a perceber isso. Já lá atrás, quando a minha mãe, eu estava com 7, 8 anos, a minha mãe, ativista na doutrina espírita, presidente da instituição Instinto Pan, uma espírita de médio de curas, inclusive, ela já me levava nas cadeias públicas, que ela fazia trabalho com... Ela me levava no asilo dos velhos, que em Tupã a Casa Espírita mantém
até hoje, inclusive. Então, eu sempre tive essa atividade meio assim, eu estou na cadeia pública, depois eu estava no asilo dos velhos, depois eu estava na evangelização, e isso continuou aqui em São Bernardo. É uma pergunta muito interessante, porque depois, eu fui para dependência química, eu era um dos responsáveis do grupo de dependência química de drogas ilícitas, né? Já não era nem das drogas lícitas, entre aspas, né? Era mais... Então, assim, eu fui me acostumando com isso. Voltar para a criança foi o aspecto de nós começamos junto com as crianças carentes, fomos para o Centro Espírito do Bom Senhor, na nossa instituição, mantivemos a atividade com essas crianças carentes, e por essa experiência e pela dedicação da Cidinha, que sempre é uma educadora nata, e eu acompanho ela em quase todas as atividades, nós também assimilamos a educação evangélica para os filhos dos espíritas. Foi como é que se diz? É uma maneira que nós nos encontramos para servir. Não houve nada planejado, não houve nada do que eu vou trabalhar só com a criança. Eu acho que foi todo um conjunto. Sim. E principalmente o estímulo da Cidinha nesse aspecto educacional que me levou mais para o lado das crianças e o lado educacional. Porque sempre quando a gente fala, a gente conversa sobre a questão dos trabalhos no centro, né? É normal a gente sempre falar dos tratamentos para os adultos, né? E aí, quando você coloca, que você colocou, que você sempre se dedicou, não exclusivamente, mas você transpareceu para a gente que sempre é muito importante estar junto com essas crianças, fazendo esse atendimento, dando essa assistência. E é bem aquilo que você colocou. Crianças, nós vamos falar da criança e tratar ela com as questões espirituais. Sim, não é que, gente, não estamos falando aqui que criança não tem que fazer tratamento espiritual, não há nada a ver. Mas nós sabemos muito também que na fase infantil, isso é meio que dormente, mas essas crianças, sim, quando você trabalha com elas, quando você dá assistência, você dá evangelização, elas estão muito mais preparadas para aquela fase que elas vão entrar, que é a fase adulta. Então, por isso que me chamou a atenção a questão de você colocou que esse trabalho com as crianças desde o início, né, e que poucas pessoas fazem ou se dedicam a isso. Sim, os centros têm evangelização, tem tudo, e é lógico que lá no céu a gente sabe muito bem que tem um trabalho forte nesse sentido. Mas é bacana, né? Que nem o seu lado de querer estar ali junto, de trabalhar com eles. Eu digo que eu e a Cidinha somos pessoas privilegiadas. Sim. Porque desde quando nós casamos, nós nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita. Ninguém se forma espírita, mas a gente se dedica ao estudo. Tivemos o pai da Cidinha e a mãe, os meus pais, sempre deram a oportunidade que nós pudéssemos estudar à noite, e nós fizemos, então, diversos cursos. E a vida foi nos levando aos trabalhos que foram necessários, né? Nós não tínhamos uma intenção, num primeiro momento, trabalharmos com crianças na evangelização da casa espírita. Mas a experiência da evangelização com as crianças carentes nos levou a essa necessidade de trabalhar com as crianças na casa espírita. E também as atividades espirituais, né? Nós trabalhamos na desobsessão, nós trabalhamos em outras atividades espirituais, nós percebemos essa necessidade, desse link entre a evangelização, a criança e a espiritualidade. Isso, sem sombra de dúvida, há necessidade. Há necessidade. Uma vez perguntaram a Divaldo o que ele entendia de que se nós devíamos levar os nossos filhos a uma evangelização, seja ela qual for, na sua religião de escolha. E a resposta dele foi muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, você pergunta ao seu filho quando você precisa levar ele a um médico,
Você escolhe o melhor médico, analisa o que é melhor e leva. Você não pergunta para ele. Você pergunta ao seu filho se ele deve ir na escola, ele quer ir na escola Y, você não pergunta para ele. Você escolhe de acordo com a sua afinidade, né, e leva ele à escola. A doutrina espírita, no meu ver, e eu concordo 100% com o Divaldo, nessa fase da criança adolescente, isso é a minha opinião, nós não deveríamos perguntar ao filho se ele quer ir na casa espírita. Nós devemos criar atrativo para que ele vá à casa espírita. E o melhor atrativo que nós podemos criar é participarmos das atividades da casa espírita. Porque nós, muitas vezes, queremos que nosso filho participe da casa espírita, na evangelização, mas nós não vamos. Isso. E aí fica um hiato. E hoje os jovens não aceitam mais hiato. Ele vai falar, pai, você não vai, eu não vou. Então, existe, e aí tem de haver uma responsabilidade da família para que haja uma evangelização infantil hoje, buscando uma harmonia nesse trabalho fantástico. Aquela história, aquele ditado de faça o que eu mando e não faça o que eu faço, hoje não é bem aceito. Não é, né? Não é mesmo. Então, nossos pais falavam, faça e nós fazíamos. É verdade. Hoje isso não cola mais, então é aquilo que você falou, você tem que ter outro caminho, né? Então nós vamos para um breve intervalo e dentro de instantes nós retornamos com o Espiritismo em Ação. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A pátria que acolhe é a pátria que investe mais de 320 milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desse valor, mais de 102 milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos, computadores, impressoras e muito mais. Um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Muito bem, então retornamos com o nosso Espiritismo em Ação. Lembrando que estamos recebendo hoje nosso querido companheiro Cosme Borges. Cosme, antes do nosso intervalo, nós estamos falando a questão das crianças, da evangelização e até essa questão que você colocou de que os pais eles precisam estar presentes, eles precisam ser mais participativos para que os seus filhos possam seguir. Eles têm que ser exemplo na realidade, não só na vida, mas também nessa questão religiosa, também nessa questão da formação da criança. Eu sei que o Obreiros ele tem um trabalho muito forte. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão ou desse trabalho que é desenvolvido hoje. Perfeito. Essa é uma questão que há muito tempo nós estamos observando. Como é que nós poderíamos ter uma atividade que seria atrativo para o jovem e para os pais? Após bastante reuniões, inclusive com 2 departamentos amigos hoje,
que é o Departamento de Assistência Espiritual à Infância e o Departamento de Escola de Pais, que eram atividades separadas, nós resolvemos fazer uma experiência, que já estamos, acho que há quase 5 anos fazendo essa experiência, de 10 anos, a Cidinha está falando por aí. Eu falei para o nosso amigo que eu sou péssimo de localizar meu tempo. Meu tempo é um tempo presente. Mas 10 anos nós estamos fazendo e nós resolvemos fazer a nossa evangelização sábado de manhã, sábado à tarde e segunda à noite, num formato onde nós temos escola de paz, assistência espiritual e evangelização no mesmo horário. Para que exatamente quando o pai traz o seu filho para a evangelização, é uma brincadeira, mas é sério, ele não vai na feira. Porque acontecia muito dos pais trazerem as crianças para a evangelização, mas saía para fazer outras coisas, que nós entendemos. E a mulher vai para o shopping, né? Que nós entendemos até necessário, porque o sábado é uma atividade que sobra para os casais fazerem. Mas aquele momento sagrado da evangelização, que o pai entende que é importante estar trazendo seu filho, não há problema nenhum ele ficar 40 minutos, 50 minutos no máximo, ouvindo uma palestra de interesse ao pai e também o seu filho tomar assistência espiritual. Então, nesse conjunto de atividade, onde os 3 departamentos atuam junto, nós estamos conseguindo perceber que está tendo resultado após 10 anos. Nós percebemos nitidamente a participação dos pais nas atividades da escola de paz, que tem um link com a evangelização, lógico. Nós percebemos o crescimento das crianças e percebemos a diferença da nossa fluidoterapia, do nosso passe. Porque seria ingenuidade nossa, nós não entendemos essa necessidade da assistência espiritual. Muitas vezes os pais traziam as crianças, tomavam assistência e iam embora. Né? E hoje a gente conseguiu fazer essa atividade de uma maneira que ela flui naturalmente e nós percebemos, então, bem claro para nós essa integração entre os 3 departamentos e a família como um todo, recebendo a evangelização, recebendo a assistência espiritual. A assistência espiritual também é dada aos pais, o adulto também, então recebe o adulto, recebe a criança, e a evangelização para as nossas crianças. É interessante que também, no sábado de manhã, nós temos a oportunidade de casos mais graves, em participação de crianças com excepcionalidades, e recebem todo esse cuidado, a família, e também uma assistência espiritual mais voltada às suas questões. Poxa, que importante, super importante. Eu acho que essa foi uma experiência, porque nós não fazíamos assim, e que nós estamos percebendo que foi bastante proveitosa essa experiência, e estamos muito satisfeitos. E tem aquela outra questão também, né? Nós sabemos a dificuldade de se obter servidores numa casa espírita. A carência que existe na grande maioria das casas para conseguir ter servidores, pessoas comprometidas. Sim. Não aqueles pessoas que vão de vez em quando que não tem o que fazer, vai lá para poder, eu vou fazer caridade, né? E mal sabe ele que quem está recebendo caridade é ele quando ele está lá dentro da casa, né? Então, muitos entendem, sim, mas tem uma grande maioria que ainda não caiu essa ficha, ainda não está no tempo deles. E quando a casa se propõe e leva um trabalho desse de evangelização, ela está nada mais fazendo do que formando futuros servidores. Ah, sem dúvida. Porque é aquilo que você colocou como seu exemplo. Você nasceu numa família espírita, mas você participou, sabe, de todos os degraus para poder hoje estar trabalhando ativo dentro de uma casa. Então foi importante, lá no seu início, a evangelização que você recebeu. Como está sendo importante para essas crianças, para essas que estão hoje participando da casa,
desse ambiente, porque quer queira, quer não, elas estão sendo preparadas para que futuramente elas, ou ali ou em outra casa, elas possam servir também, né? A necessidade de ser um servidor. Né? E isso é fato para nós que já estamos bastante tempo no trabalho, que nós percebemos nitidamente essas crianças que se tornaram adolescentes, que se tornaram adultos, casaram, formaram sua família. Nesse tempo, que eu digo que é o tempo do trabalho, da faculdade, do casamento, dos filhos, há uma certa, não participação da casa espírita, mas a gente percebe hoje o retorno desses jovens, hoje já com seus filhos. Então é fato que se você plantar o fruto, né, plantar a sementinha, em determinado momento ela vai germinar, porque a sementinha foi colocada. Sim, no momento certo, com certeza ela veio. Agora, se ela não tiver a sementinha lá, não vai ter nada, né? Sim. E eu sei também outra coisa que você não tocou, mas você durante muito tempo, você foi dirigente dos céus. E você pegou toda essa fase difícil que todos nós passamos com essa questão da pandemia. Como é que foi lidar com tudo isso e como é que foi trabalhar que as coisas continuassem acontecendo? Olha, essa foi uma experiência muito importante. Nós tivemos a oportunidade de sermos vice-presidente da Casa Espírita 6 anos, na gestão da minha querida presidente Nair Custódio, e nós tivemos muitas alegrias. Mas uma das decisões mais difíceis que eu tomei, eu e ela, foi precisar fechar as atividades da Casa Espírita quando houve a necessidade da pandemia, seguindo os preceitos do governo federal, governo estadual e municipal. Não é fácil uma casa como a nossa, que tem atividade de domingo a domingo, né, a gente suspender as atividades. Eu vou te fazer uma pergunta só para poder dar embasamento para isso. Quantos assistidos, em média, vocês têm? Vocês devem ter um número talvez mensal, lógico, né? Porque não... Assim, antes da pandemia, nós estávamos por volta... O mais importante é que deixou de ser assistido. Isso, por volta de 1.000 pessoas passam na nossa casa, vamos dizer aí, de domingo a domingo, em todas as semanas. Porque nós temos atividades todos os dias. Todos os dias nós temos atividades. A casa é uma casa... É muito interessante porque a dona Miltz, a nossa fundadora da nossa Casa Espírita e da instituição, ela, a determinado momento, perguntou aos mentores espirituais por que as pessoas iam para a Casa Espírita, se curavam e depois iam embora. Passava um tempo, voltavam doentes. Isso estava intrigando ela. E a resposta da espiritualidade foi: quando você der atividade para essas pessoas, elas vão voltar novamente doentes, mas vão ter atividades e vão perceber que as suas atividades, seja elas quais forem, social, espiritual, elas farão essa cura necessária do espírito que faz a cura do corpo físico. E aí ela pegou no pé da letra, como ela diz, e ela fez todos os dias atividades na Casa Espírita e na instituição. E hoje nós continuamos com esses objetivos. A questão da decisão que você comentou, essas pessoas deixaram de ter essa atividade porque não tinham a casa aberta. Então, essa foi uma decisão muito, muito difícil. Mas o que nos surpreendeu, e muito surpresa, agradável, foi que imediatamente, no dia que nós suspendemos as atividades, todos os tarefeiros das suas tarefas específicas começaram a procurar situações que pudessem continuar a desenvolver essa atividade. Online, lógico. Nós tivemos a primeira tarefa que percebeu rapidamente que não podia parar, o nosso Eu Bem, que é uma atividade que nós temos de terça-feira à noite,
que nós cuidamos, ou temos um grupo onde nós dialogamos com esse grupo as atividades de pessoas com pretensões de depressões e outras necessidades. E imediatamente percebeu que não poderia parar. E sem saber muito bem como fazer, que ferramenta utilizar, na semana seguinte, nós estávamos com essa atividade já online. Uma atividade de socorro para as pessoas com depressão, com propensão ao suicídio e assim. Imediatamente, o nosso departamento de ensino também, percebendo essa necessidade, na semana seguinte entrou com todos os cursos online. Então, nós percebemos que houve uma amizade, houve uma predisposição de que nenhuma atividade parasse. Eu posso dizer para você que realmente nenhuma atividade parou. Mesmo o nosso coral, né, que não poderia mais cantar, eles faziam toda semana reunião online, e eles conversavam, faziam as preces. Então, houve uma sintonia da casa como um todo, atendendo às necessidades de cada diretor, de cada dirigente na sua atividade principal. De obsessão, inclusive, através da atividade de quarta-feira, ela continuou online. Muito interessante. E assim todas as atividades, sem exceção. Inclusive as palestras que nós temos toda noite, de domingo a domingo praticamente, nós começamos as palestras online, que até hoje, inclusive, continua, porque houve uma aceitação tão grande das palestras online, que hoje nós já retornamos, nós abrimos, já voltamos à Casa Espírita, está aberta já há quase 3 meses, se eu não me engano, mas algumas atividades, dentre elas, o Departamento de Ensino continua online e presencial, e as palestras que são feitas de domingo. As outras, devagarzinho, cada diretor tem a sua decisão de ir, no momento oportuno, suspender o online e continuar, assim, com a presencial, que era a origem da atividade. O nosso EUBEM, que eu citei, ela demorou quase 1 ano e meio para tomar uma decisão de não ter mais o online e ter o presencial. Decisão difícil também, porque você tinha pessoas de outra cidade, pessoas com outras necessidades, mas a gente entendeu, a diretoria entendeu, os diretores entenderam que a presencial seria a continuidade efetiva da atividade. E nós indicamos, a diretora indicou para que essas pessoas pudessem fazer os cursos online, já que ela não poderia participar online da atividade. Então, assim, particularmente para nós, a pandemia foi um aprendizado imenso. Um aprendizado de que mostrou que nós podemos, sim, trabalhar o Evangelho de Jesus, nós podemos trabalhar a sintonia com a espiritualidade em qualquer circunstância. Sejam elas presenciais, sejam elas como estamos hoje, e eu acho que esse é o grande objetivo, de podermos levar as experiências e o Evangelho em todos os lugares. E aí eu faço um elogio à Rádio Fraternal, porque de umas entrevistas que eu assisti de uma pessoa, ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, ok, a internet é fundamental. Computadores, as mídias, mas nada vai substituir a rádio. Porque a rádio atinge lugares que muitas pessoas não sabem o que é um computador, que não têm acesso ao computador. E a rádio, sim, ela atinge. Então, mais do que nunca, na pandemia, e agora, num processo natural, a rádio é o canal ainda do Brasil. Nós podemos falar de grande conhecimento de internet, de computadores, no grande São Paulo, né? No sul, sudeste, mas ainda em Manaus, ainda em grandes lugares distantes. A rádio, na minha opinião, é o grande comunicador das informações.
E aí eu dou os parabéns à equipe da Rádio Fraternal, que continua essa atividade fantástica, levando a rádio aonde as pessoas que não têm o acesso à internet poder contribuir, né, nessa formação de opiniões, nessas decisões e formar cada vez mais o seu conhecimento. Essa questão da rádio, e nós, eu não sei se podemos dizer que nós tivemos a felicidade de iniciarmos o trabalho numa época tão propícia, né? Porque quando nós começamos com a rádio, foi justamente quando deu o início da pandemia. E foi quando que as casas também suspenderam as suas atividades. E, na realidade, a rádio, ela tem por objetivo, né? Aquilo que você colocou, é lógico que a gente procura levar o máximo possível de coisas boas, e como você falou, a rádio ela chega em todos os locais. Mas a rádio, quando que rádio e TV, quando que ela é bem produzida, né, tem um conteúdo muito bem feito, ela tem um papel social, na realidade. Sim, sem a dúvida. E no nosso caso, no caso da Fraternal, e nós recebemos, sim, muitas pessoas que nos pedem via WhatsApp, via página, nos pedem auxílios, nos pedem, e lógico que nós não somos casa espírita, nós não temos pretensão para isso, nunca o seremos, mas nós temos o compromisso de poder auxiliar. Então, quando nós colocamos durante a nossa programação músicas que possam trazer um ambiente, né, para que a pessoa possa se manter mais equilibrada, sabe, numa sintonia mais elevada. Quando nós trazemos essas mensagens que são o dia inteiro veiculado mensagens, nós também temos a questão de poder ser um braço de auxílio para as casas. Sim. Porque essas pessoas que nos procuram e nos pedem auxílio, nós, dependendo do local que ela tem, nós respondemos para ela que, olha, em tal lugar você tem uma casa, aí procure essa casa. Né? E isso é muito importante. Então, o trabalho de fazer a divulgação da doutrina, que hoje é desempenhado pela Rádio e TV Fraternal, tem tudo a ver com a continuidade das casas. E foi aquilo que você colocou, tudo bem. Então, hoje, né, sabemos que as pessoas podem fazer um trabalho online, fazer um trabalho que elas, né, alguns trabalhos não são mais presenciais, muitos há necessidades, sabe, dependendo do grau do assistido, precisa estar realmente num ambiente dentro de uma casa, né? Então, o retorno das casas é uma coisa de extrema importância, né? E as pessoas têm que saber onde é que tem onde que ela pode buscar o auxílio dela, né? Que você colocou em São Bernardo, puxa, esse número de assistidos que vocês têm, perdão, é muito grande para ser ignorado. Sim. As pessoas, elas se sentiram meio que perdidas. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que vocês conseguiram chegar a esses assistidos para que eles pudessem estar, né, ou ter acesso aos trabalhos da casa? Como é que foi esse trabalho? Que não deve ter sido simples essa divulgação. Explicar para ela que ela tem que acessar um link, ou acessar uma página, isso demandou trabalho também. Muito trabalho. O nosso departamento de divulgação, ele fez um trabalho fantástico. Ele fez a ligação entre os departamentos, criou banners. Sim. Desses banners ele colocou nos grupos de WhatsApp da Casa Espírita, da instituição, e também no Facebook, no Instagram. Então, as atividades online do Centro Espírita do Senhor, ela está em todas as mídias. Porque havia essa necessidade.
de expandir essa oportunidade que a pandemia deu, de levarmos a mensagem da doutrina espírita, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Boa Nova, e nós percebemos que houve um resultado muito grande. Nós tínhamos a nossa ACC espiritual, ela praticamente quase todo dia existia, presencial, imediatamente se criou uma assistência espiritual online, e isso tudo foi experiência, que enriqueceu a casa, e renovou, inclusive, os próprios tarefeiros, e eu acho que foi uma experiência, se for fazer uma análise, bastante aproveitável. Fora, lógico, as dores físicas que muitos companheiros desencarnaram, familiares, mas isso faz parte do processo da evolução. Precisamos tirar sempre proveito do que acontece conosco para que a gente possa entender que sempre tem um propósito. E o propósito sempre é um propósito para o crescimento de cada um de nós. E aí a gente coloca, né, como você colocou, que houve a necessidade de se adequar àquele momento, e que o mais importante, a casa continua fazendo esses trabalhos online, ou seja, até aquelas pessoas que teriam, e muitas têm dificuldade de sair de suas casas para poder buscar essa ajuda fora, essas pessoas, elas passaram a ter uma alternativa que elas não tinham anteriormente. Sem dúvida, principalmente nas escolas de curso, onde nós entendemos que era fundamental mantermos, pela facilidade de que o participante tem de estar na sua casa, de não precisar pegar trânsito. Então, nós, por isso, temos atividades hoje híbridas, vamos chamar assim, atividades que têm o curso da Casa Espírita, mas também tem o online. Muito bom. A gente só tem a agradecer, né? Porque a gente sabe do tamanho e da grandeza e da dedicação das pessoas, né, que estão envolvidas nessa instituição. Muitas delas já nos visitaram e com tantos programas, com tantos modos de você trabalhar as várias situações daquelas pessoas que chegam até vocês. Então, sabemos que é um trabalho muito bonito e gostaria que você passasse o endereço, inclusive, para as pessoas que não sabem onde fica, né? Para que tanto o endereço online, que eu acredito seria interessante, quanto o físico. O nosso endereço físico é Rua Claveiro Lopes, General Claveiro, a minha secretária, Rua General Claveiro Lopes, que número? 185, Rua de Ramos, São Bernardo. Como eu falei, eu não fico preso a essas datas, números, e o endereço online, eu acho que vocês têm um endereço online nosso, né? Cels.org. Só cels.org. www.cels.org. É que nós temos diversos endereços online. Tem no Facebook, tem no Instagram. Na página do Cels ali, ele vai ter todas. Não, sim, entrando na página do Cels, sim. Aí ele vai ter todos os meios para poder chegar até lá. Vai ter tudo. Cofre, queria de gratidão poder tê-lo aqui. Nós poderíamos ficar aqui mais 1-2 horas, sabe, tratando, conversando sobre tantos assuntos, mas com certeza você vai nos presentear com mais um retorno aqui, uma volta. Sei que é muito difícil para você. Não é. Porque, como você disse, a casa trabalhando de segunda a segunda, precisa que vocês estejam lá. E a gente tem também, sabemos também que vocês têm, lógico, a vida de vocês que tem que ser tocada, então sabe que é muito curto o tempo. Estamos querendo que você esteja aqui com a gente aqui, então hoje, graças a Deus, conseguimos trazê-lo. Não, eu que agradeço, mais uma vez, em nome do Centro Espírita,
da nossa instituição social Meimei. E é um prazer estar com vocês, esse bate-papo. Espero que possa ter sido útil, né, a nossa conversa. E fico à disposição, sim, de podermos estar contando alguns casos aí nesses 40 e poucos anos de atividade. E é só nós marcarmos, eu estarei com o maior prazer com vocês, que são amigos nossos e que nós adoramos estar com vocês. Muito obrigado. A recíproca é plena e verdadeira. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Imagina. Então, nós agradecemos a todos que estiveram conosco até esse instante, no nosso Espiritismo em Ação. Até a próxima, com mais um novo programa. Um abraço. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Radiosnet. Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.